hoje é sobre potência. E aí, potência com expoente inteiro, só que a base é um número real. Que, como vocês devem lembrar, a potência ela tem um número maior aqui chamado de base e um número menor em cima chamado de expoente. Você calcular uma potência é você multiplicar a base no tanto de vezes que tem no expoente. Então, 2 à terceira, por exemplo, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 2 elevado a 2, ou menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4 é 16. Sinais iguais dá positivo. E aí tem um detalhe que você pode lembrar. Toda vez que o expoente for um número par, o resultado da base vai ser sempre positivo, independente daqui ser positivo ou negativo. Qualquer número elevado a zero é 1, e depois a gente vai ver porque nessa sequência aqui, 1 elevado a 8 é o 1 multiplicado 8 vezes, aí nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então não vai fazer diferença. Menos 3 elevado a 3 vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, aí eu vou multiplicando por parte, posso multiplicar direto, e os sinais eu vou fazer por parte. Então 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Agora vamos ver se o sinal vai ficar positivo ou negativo, aí eu vou juntando por parte. 2 sinais iguais na multiplicação positivo, ainda sobrou aquele outro ali, então agora eu tenho esse com esse, 2 sinais diferentes na multiplicação, resultado negativo. Então, nesse caso aqui, vai ficar menos 27. Quando o expoente é ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que tem a base. Se a base é negativa, aqui também vai ser negativo. Ok? Menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3, que vai ser 9 sinais iguais da positiva. Então, é 9 positivo, não precisa aparecer o sinal. Se for uma fração, a ideia é a mesma. A base é 1 meio, então 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. E isso daqui vai ser igual, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então vai ser igual a 1 oitavo. Nessa daqui a ideia é a mesma, 0,3 vezes 0,3. 0,3 vezes 3 é 9, tem 1, 2 casas decimais, então é 0,09, precisa ter 2 casas decimais no resultado, certo? Então, vou apagar alguns aqui para poder a gente adquirir um pouco mais de espaço e continuar. Tem um exemplo aqui, esse exemplo aqui eu vou deixar para a gente fazer um pouco mais à frente, depois que já entendeu um pouco melhor. Então, vou fazer essa daqui. Então, 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Esse aqui, 2 vezes 2, que vai dar 4. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E 2 elevado a 0. Eu já tinha, inclusive, dito antes que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. Agora, por que vai dar 1? E aí é interessante você entender isso aqui, até para você entender os próximos. O que acontece aqui? O expoente, eu botei ele diminuindo de 1 em 1. Então, é 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. E aqui está diminuindo também, viu? O menos 1 é 1 a menos do que 0. Menos 2 é 1 a menos do que menos 1. E aqui você observa que está sendo dividido pela base. Então, 2 a terceira é 8, eu diminuo 1 no expoente, eu divido aqui por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Diminuo mais 1 no expoente, divido o resultado por 2, por 2 que é a base. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Diminuo mais 1 no expoente, divido novamente por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E aí, com qualquer número que você fizer essa sequência, se isso aqui fosse 3, 4, qualquer número, o resultado ia dar 1 quando chegasse no zero. Então, qualquer número elevado a 0, o resultado vai dar 1.
Aí agora eu diminuí mais um. O que é que eu vou fazer? Sigo a mesma ideia. Então, 2 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 4. 2 elevado a menos 3 vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é 1 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, se você tem uma potência com um expoente, um número negativo, por exemplo, 3 elevado a menos 3, o que é que eu tenho que fazer? Inverto a base, torno o expoente positivo e continuo multiplicando normalmente. E como é inverter a base? Quando já for uma fração, você inverte a fração. Nesse caso não é, você acrescenta um denominador 1, então em vez de ficar 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. Como é? E aí, se você quiser, você podia botar o expoente agora positivo. Inverter a base, o expoente fica positivo. Então, seria 1 sobre 3 elevado a 3, que é 1 sobre 3, vezes 1 sobre 3, vezes 1 sobre 3. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Então, dá 1 sobre 27. E, na verdade, esse aqui agora dá quanto, né? A gente já tinha passado pelos demais, vamos ver quanto é que dá esse. Menos 3 elevado a menos 2. Vou colocar aqui no lugar que a gente enxergue melhor, né? É muito número negativo, né? Para só uma potência. Mas vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Calcular nela primeiro. Primeiro, quem está elevado é o que está aqui dentro. Então, eu vou calcular esse primeiro. Certo? Então, ficaria invertendo a base, colocando 1 embaixo aqui, ia ficar menos 1 sobre 3. E aí, como eu inverti a base, eu mudaria o expoente lá, já ficaria positivo, né? Então, aqui vai ficar, esse sinal de menos, ele vai permanecer porque ele não está sendo elevado a nada. Então, esse aqui ia ficar menos, e aqui dentro, menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, vezes menos 1 sobre 3. Certo? Esse sinal de fora ainda permanece. Isso aqui vai dar 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Por dois sinais de dentro, sinais iguais dá positivo, só que eu tenho esse sinal de fora aqui que vai permanecer. Então, se fosse aqui, eu repetiria o sinal de fora e dava mais 1 sobre 9, que na verdade o resultado disso é menos 1 sobre 9. Então, esse sinal de fora permanece, que ele não está elevado a expoente nenhum. Você vai trabalhar com o sinal de dentro e depois repete só o sinal de fora aqui. Ok? Então, a gente vai ver um pouquinho agora as propriedades das potências. E aí, ela tem quatro propriedades. A primeira, desde que eu tenho um número A elevado a n vezes o número A elevado a n, isso aqui é igual a esse número A elevado a n mais n. Isso quer dizer o que, na verdade? Dizer que eu tenho 2 elevado à terceira, mais 2 elevado à quarta. Eu posso, na verdade não é mais não, é vezes. É multiplicação, que a gente chama de multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base A e somo os expoentes. Então, repete a base 2 e 3 mais 4 dá 7. Eu podia, só para a gente perceber que isso dá essa mesma coisa, eu podia fazer isso, né? 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vezes 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Se eu fizer 16 vezes 8, 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 1 é 8, com 4, 12, daria 128. E 2 elevado a 7. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1 é 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64 e
128. Então você podia multiplicar ele todinho, então só usar a ideia. Conserva a base e soma os expoentes. Segunda, e aí serve para qualquer tipo de base, tipo 1 sobre 3 elevado a menos 2 vezes 1 sobre 3 elevado a 4. Então, quanto é que vai dar isso? Conserva a base 1 sobre 3 e soma os expoentes. Aí vai ficar menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4, eu devo 2 e tenho 4. Vai ficar 2 positivo. 4 menos 2, então vai ficar 1/3 elevado a 2. Segunda propriedade. Se eu tenho o número a elevado a m dividido pelo número a elevado a n, isso aqui vai ser igual a elevado a m menos n. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2, vai ser 5 elevado a 4 menos 2 é igual a 5 elevado a 2. E aí, independente do formato da base, né? Tipo, menos 3 sobre 2 elevado a 3, dividido por menos 3 sobre 2 elevado a 1. Repete a base menos 3 sobre 2. E 3 menos 1, subtrai os expoentes, vai ser elevado a 2. Que se você for calcular isso aqui, vai ser menos 3 sobre 2 vezes menos 3 sobre 2. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4, sinais iguais dá positivo. Então a resposta seria 9 sobre 4. Então vamos lá para as próximas propriedades. E eu vou apagar um pouco isso aqui, porque a terceira propriedade diz que se eu tenho o número a elevado a m, e isso daqui, uma potência de potência, está elevado a n, é a mesma coisa de eu ter o número a elevado a m vezes elevado a m vezes n. Então vamos lá, eu tenho 2 elevado a 3 e isso daqui está elevado a 2. Então é a mesma coisa de ter 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Então 2 elevado a 3 é a mesma elevado a 2. E aí se você for fazer isso, ia ficar 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, que é 4 vezes 2, que dá 8. E isso é elevado a 2. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que daria 64. 2 à sexta tem que dar a mesma coisa, né? Então é 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 32. A sexta potência daria 64. Ok? E a quarta propriedade, eu tenho um A vezes B elevado a um determinado n, é a mesma coisa de A elevado a n vezes B elevado a n. Então, eu tenho 3 vezes 2 elevado a 2, é 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 2 elevado a 2, que dá 4, 4 vezes 9 dá 36. 3 vezes 2 dá 6, se eu for fazer logo aqui, 6 elevado a 2, e 6 elevado a 2 é 36, certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos que utilizam isso aqui. Então, agora vamos ver alguns exemplos de utilização de potência e alguns com as propriedades das potências. Então, vamos lá. Menos 4 elevado a menos 2. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou calcular o que tem aqui dentro. Então, vai ficar menos 1
1 sobre 4 vezes, vou botar tudo dentro do parêntese, vezes menos 1 sobre 4. Então isso aqui vai ser igual a esse menos de fora. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4 é 16, então vai ficar 1 sobre menos 1 sobre 16. Eu ainda posso pegar isso aí está na forma de fração. Se quiser deixar ele na forma decimal, eu vou pegar esse 1 e dividir para 16, né? 1 dividido para 16 dá 0, vírgula, acrescenta aqui, 10 dividido para 16 ainda dá 0, acrescento mais 1. 100 dividido para 16 dá 5 vezes 16 é 80, 6 vezes 16 é 96, então dá 6, 6 vezes 16 é 96, sobra 0,4, que posso acrescentar um 0, 40 dividido para 16 dá 2, 2 vezes 16 dá 32, 32 sobra 0,08, que posso acrescentar um 0, que isso aqui vai dar 4, então você não precisa. E pode ser que uma hora chegue no fim, mas pode deixar só com essa casa decimal, que dava 5, 5 vezes 16 dá 80. Se você chegasse até 3 casas decimais, estava suficiente. Então isso aqui dá 0,0625, ele na forma decimal. Lógico que continua negativo. Então esse daqui é a forma de fração. E essa daqui, para você transformar uma fração em número decimal, você vai ter só que dividir o numerador pelo denominador. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos continuar. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Inverto a base, aqui colocaria 1, inverto a base e multiplica duas vezes porque é elevado a menos 2. Então vai ficar 1 sobre 10 vezes 10 é 100. Se você pegar 1 e dividir para 100, 1 dividido para 100 dá 0 e vírgula, continua 10 dividido para 100 dá 0, acrescento mais um 0, 100 dividido para 100 dá 1, 1 vezes 100 é 100, então aqui dá igual, se você for colocar ele na forma decimal, só se a questão pedir, é 1 sobre 100, é 0,01. Do mesmo jeito é esse aqui, só que esse está negativo, né? Então vai ficar, colocou 1 embaixo, então vai ficar menos 1 sobre 10, vezes menos 1 sobre 10, vezes menos 1 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Comparando de 2 em 2, esse primeiro vai dar dois sinais iguais, dá positivo. Esse segundo aqui, agora eu vou comparar esses dois sinais diferentes, dá negativo. Ou então, lembrando daquela regrinha, que se o expoente é um número ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. E menos 1 sobre 1000, na verdade, é menos 0,001. Tem 3 casas decimais, ok? Então aqui está na forma de fração ou na forma decimal, se por um acaso a questão pedir. Esse valor aqui tem uma multiplicação de potências de mesma base e depois uma divisão de potências de mesma base. Então vai ficar, conserva a base 2, soma os expoentes, 3 mais 4 dá 7, 7 menos 3 dá 4, e 2 elevado a 2, aqui só tem uma divisão, conserva a base 2 e subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2, e 2 vezes 2, e 2 elevado ao quadrado é 4, está na forma decimal. Esse daqui conserva a base 10, soma os expoentes. Quando não tem expoente nenhum é 1, então menos 3 mais 1 dá menos 2, menos 2 mais 4 é 2, dividido por 10 elevado a 3. 10 elevado vai ficar
10, 2 menos 3, 2 menos 3 dá menos 1. E 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Ok? Então a aula encerra aqui. Espero ter tirado a dúvida de vocês.